Muito bem, 8 horas 49 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, 21 de abril, feriado, né? E a gente recebendo aqui no programa o Sebastião Campista Filho, secretário de Saúde do município de São Francisco do Itabapoana. Tem várias questões e esse assunto da pandemia ele é muito extenso, ele é muito interessante para que a gente, cada caso é um caso, cada município é um município, né? O São Francisco tem a estrutura dele, por menor que seja, mas tem um trabalho que está sendo feito, então é bem peculiar, não é? Eu diria assim. E como é que é, o doutor Sebastião, antes de a gente voltar nesses temas todos aí que a gente já antecipou aqui no bloco anterior, como é que é trabalhar diretamente num órgão de saúde municipal, por menor que seja o município, por mais pobre que seja, independente disso, trabalhar com uma corrente política nacional, fazendo tudo ao contrário do que determinam as autoridades mundiais de saúde e também as estaduais e municipais. Como é que é trabalhar com esse confronto assim de ideias e ter que convencer as pessoas aí, dar mais trabalho? Como é que é isso, doutor Sebastião? É muito difícil, porque todo esse sistema, Cláudio, ele é integrado. Para você fazer uma notificação, você não faz no papel, você tem que entrar num sistema, que é um sistema, né, informatizado, e esse sistema ele conversa com o sistema estadual. À medida em que há uma divergência de pessoas, esse sistema passa a não conversar mais. E o que acontece? A grande questão é o seguinte, existem as pessoas adeptas ao político A, ao político B, que aderiram pelas qualidades desses políticos, porque todos nós temos efeitos e qualidades. Então, e às vezes a gente no calor, a gente não consegue entender que aquela posição equivocada não significa que o cara é equivocado, que o cara é uma pessoa. É que naquele ponto de vista, ele está se equivocando. Só que as pessoas começam a falar da pessoa, do moral, do caráter, aí entra naquele fla-flu que fica difícil. Então, assim, cada um no seu quadrado. Você me falou da questão do Arnaldo, eu não vou ligar para o Arnaldo, eu vou pedir a uma médica especialista para poder tratar dessa questão. Existem questões lá, por exemplo, administradora de floresta. Eu, como secretário de saúde da unidade de floresta, não sou eu que vou dizer o que ela tem que fazer. Ela que tem que me ensinar qual a melhor forma de lidar com aquela comunidade, porque ela conhece a realidade ali. Então, assim, cria uma confusão na cabeça das pessoas, principalmente aquelas pessoas que não tiveram acesso a um esclarecimento, a uma formação maior, e começa a achar que não, A está falando, então eu tenho que confiar em A, e então não vou obedecer B, porque eu só acredito em A. Esse A é muito bom nas qualidades dele, mas nesse aspecto tem que confiar nas pessoas preparadas para... Cláudio, você jamais me daria um carro para um filho seu para eu dirigir se eu não tivesse habilitação, eu não soubesse dirigir. É simples assim. Então, assim, por melhor que eu seja, por melhor amigo que eu seja seu ou qualquer tipo, você, para dirigir um carro, precisa, né, de um motorista para passar orientações em relação à Secretaria de Saúde, a Sistema de Saúde, ou você pega, como é o meu caso, e replica o que está sendo dito pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, e nem uma palavra a mais, ou você fica em silêncio e pede para alguém fazer dessa mesma forma. Agora, falar aquilo que a gente não conhece é complicado, porque você, além de estar cometendo um erro, né, você está expondo pessoas inocentes a um perigo, Iminente. De vida, né? Iminente, é isso mesmo. Bom, voltando sobre a questão da barreira sanitária, que será imposta hoje por decreto no município de São Francisco, como que eu faço como é que vai ser esse controle? O que eu vou precisar para entrar? Por exemplo, sendo morador, é fácil, é simples, né? Se bem que hoje as placas dos carros não são mais do município, né? Tendo placa de fora é uma dificuldade. Aí eu tenho que provar que moro em São Francisco, né?
Isso. Perfeito. Bem, Quais são os documentos, quais são as exigências para que eu entre no município? o decreto ele pôs um parágrafo lá dando autonomia ao agente de trânsito para, se ele conhece o morador, ele tem o poder de deixar passar, que não faz Boa, sentido. boa. Aquele cara é conhecido ali, você vai ficar, né, sendo mais realista do que o rei. Agora, aquelas pessoas que não se enquadrarem nessa situação, elas precisam apresentar ou um comprovante de residência, né, uma conta de luz recente, uma conta de energia elétrica, conta de energia elétrica e luz é a mesma coisa, né, Conta d'água. um documento de propriedade, né, esses documentos que geralmente a gente apresenta. Se você for trabalhar, se você for a trabalho, você vai pedir a declaração ao seu patrão, que dê uma declaração dizendo que você trabalha naquele município, ou se você não trabalha, mas está indo lá a trabalho, dá uma declaração dizendo que você está indo a trabalho, apresenta a fiscalização que vai passar. Aquelas pessoas de entregar, falar com marca aqui, mas a Sadia, vai entregar lá material. É só apresentar a nota fiscal que vai ser entregue essa mercadoria lá em São Francisco, vai entrar sem nenhum problema. Cláudio, detalhe importante, eu estou entregando em Presidente Kennedy, mas eu não vou passar para o São Francisco. Você vai ser escoltado até a divisa de Presidente Kennedy por um carro da secretaria. Tem estrutura? Vai ter estrutura para essa demanda? Ou não é tanta demanda assim? Tem estrutura? Não é tanta demanda. Não tem demanda. A gente tem um carro com agente comunitário e vai fazer uma escolta até lá. Caso ele pare no meio do caminho, já acione a polícia para a polícia vir. Sim. Porque senão não faz sentido, né? E vice-versa também? Vice-versa. A gente já pegou na barreira... nessa sábado, Cláudio, a gente identificou um ônibus de trabalhadores, com aproximadamente 18 trabalhadores por corte de cana, vindo da Usina originário do estado da Paraíba. Eita! Para trabalhar, então, para trabalhar aqui. Cortando cana lá. Então, assim, eles ficam em travessão e vão para lá. Então, todos esses caminhoneiros, todos esses passageiros foram convidados a descer, foi feita uma avaliação clínica neles, foi o nome, telefone, endereço deles, para que a gente possa estar monitorando, e a partir da meia-noite, esses caminhões de caminhoneiros, não todos os funcionários, perdão, esse ônibus de passageiros aí, o ônibus. Isso, desculpa. Se os passageiros não estiverem de máscara, infelizmente, eles não vão poder passar. Perfeito. Todos. Eles estão indo a trabalho, pode, mas tem que estar devidamente equipado. Perfeito. Agora, como eu perguntava ao senhor sobre essa barreira, e essa questão dos outros acessos ao município, como é o caso aqui da usina São João, passando por Gargaú, chegando aí a Santa Clara, e enfim. Também tem a parte do marítima, né? Tem ali o rio, enfim. Como é que vai ficar essa parte aí? Tem como controlar? Então, a gente não pode dar o passo maior do que a perna, e a gente está consciente que a gente não vai atender a 100%, porque diferente da colega secretária aqui de São João da Barra, ela fecha uma estrada e o problema dela é um pouco menor. Em compensação, o problema dela é muito maior por causa do porto, mas nessa questão do acesso. E ali em São Francisco, além de ter esses acessos alternativos, a gente tem a chamada fronteira molhada, que são muitas pessoas que vão trabalhar em São João da Barra e vão por Gargaú, por Barra de Itabapoana, perdão, e vice-versa, pessoas que trabalham em São Francisco que vêm de São João da Barra. Ali a gente vai fazer uma estrutura um pouco menor, mais focada na questão das máquinas. Bom, travou lá o contato lá com... Oi, voltou, Sebastião? Voltou. O senhor falava sobre... Para abraçar toda essa região. Lembrando que São Francisco de Itabapoana, o quarto maior... Desculpa. São Francisco de Itabapoana é o quarto maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. E a população está espalhada em mais de 80 comunidades. Então, a gente não tem aquela densidade demográfica em um lugar só. Então, a gente tem essas dificuldades e a gente precisa entender e lidar com elas, né?
Voltando aí só à questão da barreira lá com o Gargaú, você falava que vai montar uma estrutura menor, mas de olho mais nas máquinas, aí acabou Nas cortando. máscaras. Ah, nas máscaras. Ah, perfeito, perfeito. Bom, doutor, acho que nós falamos tudo, né, doutor Sebastião? Se não tudo, quase tudo. Sempre fica um pouco para falar depois, mas eu anotei aqui algumas coisas, mas eu queria fazer uma pergunta pessoal. O senhor, no início, o senhor deu um depoimento sobre um paciente que chegou no Manuel Carola, um pouco tempo depois, algumas horas depois, estava morto, e que o senhor ficou naturalmente assustado. Eu quero perguntar ao senhor se o senhor tem medo ou está com medo desse coronavírus. Não, eu não estou com medo, porque eu não posso me permitir nesse momento ter esse direito. Eu tenho responsabilidade, me protejo, uso máscaras, higienizo as mãos. Agora, eu vou falar uma coisa com você, todo o meu coração. Eu tenho muito medo pelos profissionais que estão na linha de frente. Eu estou muito preocupado. Cláudio, você falar para um médico, entra ali naquele isolamento, tira material de um paciente contaminado, só que eu vou falar uma coisa com você. Ele está contaminado por uma doença que não tem cura, uma doença que não existe consenso em tratamento, e quando você terminar, você vai lavar sua mão e vai para casa abraçar seus filhos. Eu tenho muito medo. Se eu já respeitava esses profissionais, e aqui, Cláudio, não estou fazendo média, não. As pessoas que me conhecem sabem. Se eu respeitava a doutora Carla Kissler, nesse primeiro paciente, e ali foi o divisor de águas para mim, enquanto secretário. Doutora, tem um paciente precisando fazer suave. Eu esperava ouvir dela assim, Sebastião, mas eu vou fazer? Cláudio, você sabe qual foi a resposta dela para mim? Imagina. Sebastião, você quer que eu faça em casa ou no hospital? Ali eu falei assim, eu tô resguardado aqui. Então, assim, quando a gente pede à população, a gente pede também por esses profissionais que estão ali na linha de frente, estão se expondo suas vidas. E assim, Cláudio, sem fazer média, como eu estou orgulhoso da minha equipe, como eu estou orgulhoso desse pessoal na barreira sanitária que está em sol, a Débora, eu não posso falar o nome de todos aqui, que eu vou ser injusto, a subsecretária Taina, que você falou de horário, a gente sai às 6 horas da manhã de casa, e a gente chega 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, a gente não tem hora, a gente não come direito, e todo mundo está entendendo. E também um registro que eu quero fazer aqui, Cláudio, tudo fica muito mais fácil quando você tem um respaldo de um prefeito. Fica muito mais fácil. Quando o prefeito senta contigo, quando o prefeito conversa, quando o prefeito externa as dificuldades, pede sua opinião e fala assim, ó, eu estou junto, entendeu? Tudo fica muito mais fácil. Esse registro é importante, uma questão até de reconhecimento em relação à prefeita. Não se trata de política, não. Trata de ser justo, dar a César o que é de César, né? Certo. Perfeito. Aliás, o senhor, falando em equipe, o senhor teve uma baixa durante essa madrugada aí. Parece que uma pessoa da equipe, não sei se é médico, o senhor não precisa identificar, mas não foi trabalhar por conta de suspeita aí da coronavírus, é isso? Cláudio, 2 baixas. O Manuel Carola, ele tem um pediatra de plantão, 2 clínicos e um obstetra. Ontem, durante a live da prefeita, por volta de 7 horas da noite, eu recebi a informação da doutora Carla que um dos plantonistas estavam com suspeito de coronavírus e não ia. Hoje, 2 horas da manhã, ela mandou uma mensagem dizendo que o segundo plantonista também estava com suspeito e não ia. Aí eu ontem fiquei até um pouco alterado na live da prefeita e falei assim, olha, você que está incentivando as pessoas, dizendo que isso é uma gripezinha, uma bobinha, amanhã, quando você chegar para buscar o atendimento, não liga para o secretário, não. Liga para esses políticos, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de situação. E, graças a Deus, um médico a gente conseguiu compor e o outro ao longo do dia, a gente vai tentar. Qual o problema disso, Cláudio? Quando a gente precisa de uma tomografia, um acidentado, ele precisa vir para Campos com um médico. Ele não vem só com ambulância. E a gente tira um médico, a gente precisa deixar o outro lá. Quando a gente fica descoberto, a população que chega lá não vai ter atendimento. E médico a gente não encontra em prateleira de supermercado, né, Cláudio? Não tem jeito. E agora, nessa situação aí de pandemia, nenhum município abre mão daquilo que tem também, né? É normal. Ontem até o ministro novo aí, o Dr. Nelson Teich, estava orientando, pedindo aos estados
acho que foi um pedido, não foi nem nenhum decreto, nem nada, para que os estados fornecessem para outros estados o que tivesse sobrando hoje ventilador, né, o respirador artificial, fornecesse para aquele que não tivesse. Evidentemente que cada estado fez a sua defesa e pode não estar usando hoje, mas do jeito que a coisa está indo, vai utilizar já. Né? Então, é isso que o senhor falou aí. Não é fácil, é difícil. Meu caro doutor Sebastião Campista Filho, muito obrigado pela entrevista. São 9h04. Eu tenho certeza que o Arnaldo fez muita falta aqui hoje. Ele faria uma entrevista muito melhor, com mais detalhes, talvez, com outra pauta mais rica do que a minha aqui. Mas espero que, né, o senhor tenha ficado, pelo menos, satisfeito no que diz respeito ao nível de informação para a população, principalmente de São Francisco, que é o caso onde o senhor, né, atua como secretário municipal, mas para todos nós, né? Para todos nós que estamos aqui nos municípios, né, vizinhos também, que a orientação para São Francisco é a mesma, né? É a mesma, deixa eu tentar voltar aqui a conexão, é a mesma também para, se o doutor entra lá, só para ele fechar aqui com a gente aqui, é a mesma, a orientação para São Francisco é a mesma para São João da Bárbara, no que diz respeito à prevenção, né, e o combate à disseminação do coronavírus, que é a utilização de máscaras, de luvas, de álcool gel, essa coisa que nós temos exaustivamente repetido nos últimos dias, e principalmente a questão do isolamento social. E na rua, o distanciamento. Quando você fica em casa, você fica isolado. E quando você vai às ruas, por necessidade mesmo, aí você tem que manter o distanciamento. São pontos diferentes, mas com a mesma finalidade, que é de proteger a nossa população. Bom, acho que eu não consegui o contato aqui do doutor Sebastião. Só ver se ele, falando com ele aqui rapidamente, de repente eu consigo aqui pelo telefone mesmo, só para a gente fazer o fechamento aqui e agradecê-lo. E muito por essa entrevista, e espero que, né, como eu disse, tenha sido satisfatória para ele, que mude aí a opinião daqueles que pensam o contrário nesse dia de hoje. O Folha no Ar vai ficando por aqui. São 9h07 em Campos. Muito obrigado aí pela sua companhia. O Arnaldo Neto, no início do programa, sentiu-se mal, né? Teve um mal-estar, mas não é nada complicado, é apenas uma indisposição, somente uma indisposição, e então, né, ele vai estar de volta conosco, se Deus quiser, amanhã, a partir das 7h. Bom, perdemos o contato, acho que caiu, e deu caixa postal agora também aí na chamada, mas de qualquer maneira, o doutor Sebastião, nosso muito obrigado. Folha no Ar, primeira edição, volta amanhã às 7h, no oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Folha FM faz a sua parte do combate ao coronavírus e à crise por conta da pandemia. Faça a sua também. Compre no nosso comércio. Almoço com toque de mãe. Experimente em sua casa. Delivery grátis em Campos. Pelo WhatsApp 999757089. Lourinho Materiais